Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amados, amém? Oh, glória a Jesus, Deus é maravilhoso. Quero agradecer aqui ao Senhor Jesus por me ter dado essa oportunidade de estar aqui na presença dEle, ministrando a palavra. E sei que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Aleluia. Quero agradecer aqui também a pastora Patrícia por ter confiado essa oportunidade. O Senhor, Ele é maravilhoso, amados. Como Deus é maravilhoso. Pode se assentar, meus amados, amém? Como o Senhor, Ele é maravilhoso. E confesso aos irmãos que, antes de ministrar a palavra, o Senhor colocou essa palavra em meu coração, e Ele ministrou através da minha vida para contar um pequeno testemunho, que também é referente a essa palavra. Não quero alongar muito, mas quando eu falei para o Senhor, Senhor, quando o Senhor me der a oportunidade, novamente, de pregar o Teu Evangelho, eu não recusarei nenhuma oportunidade. Em 2023, o meu pequeno Josué, os irmãos aqui esteve em oração por eles, acredito, não sei se alguns se recordam, a nossa irmã Érica, ela colocou no grupo de oração, o Josué, ele foi diagnosticado com meningite, e até aí, eu não estava entendendo por que Deus estava fazendo aquilo acontecer comigo, o porquê que Deus estava permitindo aquela situação que eu nunca tinha enfrentado na minha vida acontecer comigo. E eu estava passando por um momento, meus amados, em que eu não queria fazer as coisas do nosso Senhor Jesus. Eu estava parada, não queria fazer mais nada. Falei, está muito conforto para mim, está muito bom, está tudo ótimo, confiar em Deus, louvar o Senhor, amém, glória a Deus e aleluia, e ali eu parei. E ali quando o Josué, primeiramente, ele teve uma convulsão, levamos ele no posto, e lá ele foi informado que era somente uma gripe. Eu falei, Senhor, e agora? É uma gripe, então vamos tratar de uma gripe. Pedi todos os exames, amém. 7 dias de antibiótico, Josué não melhorava. Existe alguma coisa errada, porque era uma dor de cabeça horrível, tremenda, que ele não parava, era querer bater a cabeça na parede, de tanta dor que ele estava. Eu falei, não, isso não é normal, Senhor, não é normal. O que o Senhor quer fazer isso? Por que o Senhor está fazendo isso? A gente questiona Deus, né? A gente questiona. Mas, como teve o tema da mensagem, o tempo de espera nos prepara para o milagre de Deus. E no tempo de espera, que foi esse tempo que eu passei até o Josué ser diagnosticado com meningite, eu precisei clamar ao Senhor. E ali o Senhor me colocou novamente na presença dEle. Nesse período eu estava desempregada, não tinha plano de saúde, onde tudo acaba ficando um pouco mais difícil diante dos nossos olhos. Mas Deus tem sempre um propósito. Eu falei assim, eu não tenho plano de saúde, mas eu vou lá no Hospital das Clínicas, não sei como é que eu vou fazer para ir lá, eu sei que lá eles vão descobrir o que ele vai ter, e amém, aleluia, ele vai sair de lá curado. Cheguei lá, meus amados, fui atendida, abriram-se as portas, não sei como, enfim, como entrei lá, me colocaram lá para mim, ia ser somente uma visita. E quando a médica falou, mãe, a gente vai precisar internar o seu menino. Eu falei, por que vai precisar internar? Eles não me falaram de imediato o porquê que precisava internar, até descobrir todos os exames, enfim, ficou internado, até que saiu que era meningite. Eu falei, mas como uma meningite? Estava fazendo um tratamento de uma gripe, agora virou meningite? O que seria isso? E o Josué somente decaindo. Eu falei, Senhor, existe um propósito nessa minha dor. E ali o Senhor, Ele acabou mostrando, não somente para mim, mas para o meu esposo, para a minha casa, o quanto Ele cuida, o quanto Ele prepara, o quanto Ele nos prepara para estarmos na presença dEle. E quando o José ficou internado, eu vi o mover de Deus, Deus preparando médicos, Deus preparando enfermeiras, Deus preparando tudo para que tudo fosse o melhor. Quando iam colocar a gente no corredor, não, mãezinha, você vai colocar no outro quarto, e era um quarto super top.
Era um quarto que eu falei, nossa, com televisão, com ar-condicionado. Eu falei, nossa, público assim? Senhor, a gente vê como o Senhor, Ele cuida. E quando foi no sétimo, ficou 7 dias. No sétimo dia, Ele nos levou, o Senhor, eu creio que foi o Senhor que nos levou para o outro quarto. E lá tinha uma criança que estava em tratamento de câncer. E ali o Senhor, Ele começou a ministrar tanto no meu coração, através daquela criança, através daquela mãe que ia fazer aquela criança. E ali ela entrava numa alegria tão grande naquele quarto, e a filhinha dela chorando, a filhinha dela ali sofrendo dores, fazendo sessões de quimioterapia. Ela entrava naquele quarto glorificando, louvando ao Senhor. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar no meu coração através disso? Porque há alegria quando não está na dor, amados. Através do Senhor. Através do Senhor. E ali aquela mulher, ela foi ministrada nos nossos corações, como nós não estávamos fazendo a vontade do Senhor naquela época. Ela chegou e falou assim para a gente: precisou disso para o Senhor chamar a atenção de vocês? Não diga, amado, que Deus faz esse tipo de coisa, adoece. Não, nada disso, nada disso. Não é isso que eu quero chegar. Mas eu quero chegar no texto onde o Senhor ministrou no meu coração. Aonde o Senhor, muitas das vezes, Ele serra a madre. Ele permite situações nas nossas vidas para que nós nos achegamos a Ele. E para que o testemunho da glória do Senhor seja para Ele, não seja para ninguém. E ali, o meu esposo, ele chegou, ouviu aquilo e falou assim: realmente, eu preciso voltar. Eu preciso fazer a obra do Senhor. E a partir daquele momento eu vi o Senhor falando sobre voto. Aqui essa noite vocês ouviram o Senhor falando sobre voto. Eu não sei porque o Senhor está ministrando isso aos nossos corações. E lá eu falei para o Senhor: Senhor, quando o meu filho sair daqui, essa oportunidade que o Senhor está dando para ele é para a minha vida. Assim, quando o Senhor tirar ele daqui, eu não recusarei nenhuma oportunidade. E eu estou aqui, amados. Quando a pastora lançou o convite de ministrar a palavra do Senhor, eu falei: não, eu vou sim, não vou recusar. Porque foi uma promessa que eu fiz para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não vou recusar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, isso é para a glória do Senhor. E hoje está aí o Josué brincando aí por aí, está aí sem sequela nenhuma. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, Deus é muito bom, aleluia. E em 1 Samuel, amados, a mensagem do Senhor, aleluia, obrigada, Jesus. Nós sabemos dessa história, mas eu quero ministrar o que o Senhor ministrou ao meu coração através dessa palavra. Obrigada, Jesus. Eu quero deixar somente o versículo de número 20, que diz: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Aleluia. E no devido tempo deu à luz a um filho, e colocou o nome dele de Samuel, que diz: eu pedi ao Senhor. Aleluias. O nosso Deus, amados, Ele é um Deus de maravilhas. E nós vemos esse contexto aonde ali não haviam reis naquela época, eram regidos por juízes. E nós vemos que Israel estava precisando de um profeta, estava precisando novamente ouvir a voz de Deus, estava precisando novamente voltar aos caminhos do Senhor, a um mundo de idolatria que eles estavam vivendo, distantes do caminho do Senhor. E Deus precisava de um homem, Ele precisava de alguém que ouvisse a voz dele e trouxesse aquele povo novamente à presença de Deus e o adorasse em espírito e em verdade. E nós vemos que Eucana, que era esposo de Ana, amava muito Ana. Porém, Ana não podia gerar, ela não tinha filhos. Eucana tinha também
Penina, que era a sua esposa. E ela tinha muitos filhos. A Bíblia não fala a quantidade de filhos, porém ela tinha filhos. E Ana não tinha. Porém, Eucana amava mais a Ana. E sempre entregava, subia ao templo para entregar ao Senhor as ofertas. E Ana, também ela tinha em seu coração o desejo de entregar ao Senhor o melhor. O Senhor hoje nos falou sobre entrega também. O Senhor hoje falou conosco sobre voltarmos aí ao primeiro amor, e esse primeiro amor é a entrega. Quando nós vemos pelo contexto, no versículo 5, que diz, versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, e sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, quando vemos aqui, amados, nós vemos o quê? O Senhor cerrou a madre de Ana. Ali foi o Senhor que permitiu uma situação para ela, naquele tempo que ela estava passando, que ela não ia gerar. Porém, no coração de Deus já estava a promessa. No coração de Deus já estava um futuro para Israel, que não iria durar somente ali por aquele momento, mas que iria abençoar as gerações. E quando vemos a diferença entre bênção e entre milagre, Ana, ela era uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada é uma pessoa próspera. Uma pessoa abençoada, naturalmente, ela é uma pessoa com saúde, que tem filhos, que tem uma casa, que tem um marido. Ana, ela era abençoada porque ela tinha um marido dela que a amava. Porém, Ana precisava de um milagre. Ela era abençoada, porém ela precisava de um milagre. Qual que é a diferença entre milagre e bênção? Bênção é uma coisa natural. Onde eu vou conseguir ir, eu posso ir até aqui, eu vou fazer. Porque o Senhor, a bênção do Senhor já está sobre mim. Então, o que eu posso fazer é uma coisa natural. Porém, Ana precisava de algo que somente Deus tinha. Ana precisava de algo que somente vinha do trono de Deus. E esse algo que ela precisava era gerar um filho. Era isso que Ana precisava. Porém, Ana, quando ela subiu ao templo para poder falar com o Senhor, e Penina, ali só trazendo para ela desaforos. Imagina, amados, nós querendo algo na nossa vida, e a pessoa fica lá cutucando a gente, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Provavelmente ela nem falava, mas a intenção de Penina era essa. Mas eu acredito também que era a permissão do Senhor. Quando ela subia ao templo, Ana subia ao templo, tem uma parte que fala aqui na Bíblia, que é quando ela subiu para poder entregar ao Senhor, ela tremia. Ele via ela ali, que foi o sacerdote ali, via ela, tremia. Até chamou ela de embriagada. Por que tanto chora? Porque a alma dela estava tanto querendo aquela bênção, aquele milagre, e ela não tinha. Porém, ela, primeiramente, amados, quando nós temos a convicção da entrega, nós queremos uma bênção, primeiramente você entrega. Primeiramente entregamos. Quando Ana, ela chegou ao templo, orou ao Senhor, o que ela disse? Senhor, quando o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. Eu consagrarei ele a Ti. Eu consagrarei ele para que ele venha servir a Tua casa. Eu consagrarei ele a Ti para que ele venha ser bênção. Que ele venha ser um homem de Deus. E quando Ana, ela subia ali no templo, imagina, amados, a Bíblia não fala o tempo em que teve essa promessa, o tempo que ela foi,
orar, não fala nada disso. Quando nós lemos aqui, parece que foi tudo assim, né? Ó, tudo imediato, pá, foi muito rápido. Mas não foi. Levou tempo. O tempo da espera de Ana, o Senhor estava preparando o coração de Ana. O tempo da espera que Ana teve ali naquele momento, Deus estava ali forjando Ana. Está dizendo, Ana, olha as adversidades que você está passando, olha aí o que você está enfrentando, olha aí o inimigo zombando de você. Porém, Ana, espera em mim. E amados, quando nós vemos a oração de Ana, quando ela primeiramente entregou a Deus antes de receber, nós temos a sinceridade do coração dela. Deus estava vendo a sinceridade, porque se Ele desse a ela, Ele saberia se ela iria realmente entregar a Ele ou não. Porque Deus estava precisando de um profeta naquele momento. Então Deus estava unindo o propósito dele com um propósito de coração de Ana, que era ter um filho. Ela não queria um filho somente por ter, ela queria um filho para que pudesse ser bênção na vida das pessoas. E muitas das vezes, amados, que eu quero chegar nisso, nós pedimos bênção para as nossas vidas, um milagre para as nossas vidas, por qual intenção? Para mostrar qual é o milagre que nós estamos pedindo ao Senhor. Nós estamos primeiramente entregando a Ele com convicção e com sinceridade diante daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. A oração com sinceridade e com objetivos tem resposta de Deus com propósito. O propósito de Deus não era somente dar um filho a Ana, que estava tanto clamando a Ele. Mas o objetivo de Deus era trazer resposta para aquele povo, aonde até mesmo viria de geração em geração, aonde a semente do coração ali de Ana iria gerar, iria germinar, iria se tornar em um homem. E no versículo 20, assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz. E no devido tempo, o que eu quero dizer sobre isso, meu amado? No devido tempo, é no tempo oportuno. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Quando nós estamos ali no processo, o processo ele é doloroso. Quando nós estamos no tempo da espera, realmente, ele vai doer a nossa alma, nós vamos chorar, nós vamos gemer muitas das vezes, vai faltar força, vai faltar na gente ânimo para buscar ao Senhor. Mas o que irá nos fazer a diferença é nós estarmos constantes, é nós estarmos perseverantes em oração. Em quem nós temos esperado? Temos esperado realmente no Senhor? O seu milagre depende de quem? O seu milagre depende do presidente da república? O seu milagre depende de quem? Do pastor, da pastora? O seu milagre depende de quem? A quem você tem se achegado para pedir o seu milagre? Ana, ela primeiramente chegou diante de Deus, porque era somente Ele que tinha a resposta. E muitas das vezes abrimos a nossa boca para pessoas que não devemos abrir, pensando que a pessoa ela vai nos dar a resposta do que precisamos. A porta que está aberta é ela que vai abrir, não é, meu amado. A porta que está para se abrir é Deus quem vai te abrir, e isso é milagre. O que é possível para você fazer, vai fazer. Mas o que não for, Senhor, não vai te chegar diante de qualquer pessoa. É lógico que eu acredito, amados, que Deus coloca na vida da gente pessoas amigas, pessoas que são realmente ali leais, pessoas de Deus. Eu acredito muito nisso. Mas tem situações em que eu tenho que dobrar meus joelhinhos e orar e clamar. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas
elas querem as coisas de imediato. Elas fazem um pedido de uma compra, de uma comida. Elas esperam um tempo, lá tem 5 minutos para chegar. E não chega naqueles 5 minutos, já é um desespero. Já é uma agonia. Ai, nossa, já fazem 10 minutos, atrasou 10 minutos. Nossa, eu quero agora. Eu quero para já. E assim, amados, será que nós temos tratado isso com Deus? Nós temos falado, Senhor, olha, eu estou pedindo o meu milagre, tá bom? Amém, ó, amanhã eu vou receber. E não é bem por aí. Porque o tempo da espera, ela vai te preparar para você receber o seu milagre. A sua esperança está em quem? A minha esperança está em quem? É o momento da igreja refletir sobre isso. Que a nossa esperança, ela está em Deus, amados. A nossa esperança, ela está em Deus. Nós temos um versículo em Romanos 5 que diz: a tribulação, ela vai produzir em nós a paciência. Como é que algo turbulento pode causar em nós uma paciência? É isso que Deus quer produzir em nós, a paciência. E a paciência, ela vai produzir a experiência. E a experiência, ela vai produzir a esperança. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós estamos esperando o milagre? Quero que você saia daqui, nessa noite, que eu possa sair daqui essa noite, do que eu preciso, do que você precisa, está nas mãos do Senhor. Do que eu preciso e o que você precisa está diante do altar de Deus. Se você quer viver uma vida de propósitos, primeiramente, entregue. Senhor, eu quero te entregar. E o que eu receber, Senhor, será para ti. Senhor, pode me dar, Senhor, porque eu estou pronto. Será que nós podemos dizer isso? Senhor, pode me entregar porque eu estou pronto? Nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos? Porque se soubéssemos pedir, se for para a glória dEle, nós já receberíamos. Porque pensamos somente em nós, somente nos nossos próprios deleites. Hoje, amados, o que eu quero dizer ao seu coração, que o Senhor quer dizer ao seu coração e ao meu coração: espere no Senhor. Espere no Senhor. Porque o tempo da espera vai valer a pena. E nós vemos em Samuel, 1 Samuel 1, uma Ana aflita, uma Ana angustiada, uma Ana que clamava. Quando nós vemos no capítulo 2 de Samuel, nós vemos uma Ana regozijante. Nós vemos uma Ana que louva o Senhor e que diz: meu coração, ele exulta no Senhor da minha força, é exaltada a boca. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mais do que tinha muitos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele exalta e Ele humilha. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz com príncipes se assentar em lugar de honra, pois os alicerces da terra são o Senhor. Aleluia! Aquela Ana que estava tão angustiada, aquela Ana que estava tão sendo zombada, porque não tinha filhos, agora era mãe de 7 filhos. E ali ela estava regozijante no Senhor. Em 1 Samuel 1:21, nós vemos a Ana consagrando ao Senhor Samuel. Ou seja,
o que ela estava pedindo, assim como ela pegou e entregou no altar do Senhor, ela foi levar até o templo. Ora, eu vim aqui entregar a ti, Senhor, o que eu havia dado como voto. É teu, meu filho. E nós vemos a história de Samuel, meus amados, aonde ele ungiu ao rei Saul, depois ungiu ao rei Davi, e foi ali um grande profeta para aquela nação. Então o meu e o seu milagre, ele existe um propósito, e que esse propósito venha a ser para abençoar vidas, e que esse propósito venha a ser para glorificar ao nome daquele que tudo pode. Em Salmos 27, para poder encerrar, 27:14, que diz: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. A resposta de Deus para as nossas vidas, amados. A resposta do Senhor para as nossas vidas. Mas hoje a mensagem é: espera no Senhor, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem o que você precisa. A nossa resposta não vem da força do nosso braço. A nossa resposta, ela não vem em fazer picuinhas. A nossa resposta não vem em nós fazermos julgamentos. A nossa resposta está quando nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. E mesmo não sabendo orar, mesmo com gemidos inexprimíveis, Ele está ali intercedendo por nós, levando ao Pai o que nós precisamos e unindo em nossos corações o que é de propósito para Ele. Que hoje nós possamos viver, amados. Recebemos essa palavra do Senhor e sabemos que esperar no Senhor não é demora. De repente você possa ser que realmente está demorando, mas Ele está te preparando para receber primeiramente, para que não há desperdício naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque muitas das vezes Deus vai nos dar, surge uma oportunidade, mas nós não estamos prontos para receber. E como é que vai fazer? Nós desperdiçamos a oportunidade, não recebemos a bênção e ficamos cobrando do Senhor ainda. Então o tempo de espera, amado, não é para te matar, não é para me matar. O tempo de espera é para te preparar para que você venha receber aquilo que você tem pedido. Muitas das vezes o que pedimos não é o que realmente o Senhor quer nos dar, porque Ele quer nos dar o que está unido ao propósito dEle, e é muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E por isso, espera no Senhor, que a sua força e a sua perseverança, ela venha estar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero aqui encerrar minha oportunidade. Creio que o Senhor falou aos nossos corações. Amém?